Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, atuação de ministros do STF para evitar que Bolsonaro incendeie atos do 7 de setembro. Com a expectativa de que as manifestações do 7 de setembro sejam tão ou mais radicais do que aquelas realizadas no ano passado, ministros do STF colocaram em campo uma série de estratégias para tentar atenuar os ânimos. A ala de magistrados alinhados a Bolsonaro prometeu à corte atuar diretamente junto ao presidente na tentativa de convencê-lo a não ir às ruas em nenhum ato. O fato é que o STF está prevendo que possam ocorrer atos de violência no 7 de setembro muito acima de qualquer problema que já tenha ocorrido até agora no Brasil. O STF está tomando medidas para reforçar a segurança do tribunal, do TSE, e acredita que mesários também estão arriscados a sofrerem atos de violência de bolsonaristas. Em clima de apreensão, o TSE convoca 2 milhões de mesários. Mais de 2 milhões de eleitores devem trabalhar nos dias de votação. Com o acirramento da polarização política, voluntários temem atos de violência nas áreas das sessões eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta semana a convocação de mais de 2 milhões de eleitores que vão atuar como mesários nos 2 turnos do pleito em 2 e 30 de outubro, respectivamente. Entre os convocados, a sensação é de medo por causa da polarização política no país. E o ministro da Defesa fugiu de uma pergunta sobre risco de os militares darem golpe. O general Paulo Sérgio se recusou a responder sobre possível golpe militar. Ministro já alegou ao TSE que fardados se sentem desprestigiados. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, recusou-se a responder na quarta-feira, dia 6, sobre a possibilidade de um golpe militar após as eleições no Brasil. Momentos antes, em discurso na Câmara dos Deputados, o militar cometeu um ato falho e chamou Jair Bolsonaro de general, corrigindo-se em seguida. Na Câmara, após reunião da Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional, foi perguntado ao ministro da Defesa se há chance de um golpe militar. Disse o general do Exército: tu vai me perguntar isso aqui agora? Dá licença aí. E o Joaquim Barbosa reapareceu criticando o ministro da Defesa e chamou de atitude de vassalagem a sua relação com Bolsonaro. Econômico em declarações a respeito de política e da vida nacional, Barbosa ensaiou a possibilidade de ser candidato à presidência da República no ano passado e manifestou na madrugada de hoje seu inconformismo com o risco de golpe no país. Numa série de 4 tweets recheados de adjetivos, Barbosa criticou severamente a fala de ontem do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, quando disse que os militares estavam quietinhos no canto deles e agora eles estão atuando de forma golpista em relação às eleições. Falando diretamente ao ministro, pense nisso, general, Barbosa qualificou agenda de pressão desabrida e cínica sobre a justiça eleitoral por parte dos militares. E está escolhido o vice de Fernando Haddad. Na cúpula do PT, dá-se como martelo batido, salvo se houver uma surpreendente mudança de planos de última hora, o candidato a vice na chapa de Haddad
na corrida ao governo de São Paulo será um ex-prefeito de Campinas, chamado Jonas Donizete. E a pesquisa Genial Quest em São Paulo diz que Haddad tem 35%, Tarcísio 14% e Rodrigo Garcia 12%. Haddad, portanto, tem 21 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E o TCU investiga abuso de poder político e econômico da PEC dos auxílios, a emenda à Constituição proposta por Bolsonaro, que elevou os gastos públicos para comprar voto de eleitores. O Tribunal de Contas da União quer saber se a proposta compromete o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. E Bolsonaro vai marcar Lula de perto no Rio de Janeiro. Um dia depois de o Lula passar pela capital fluminense, o Bolsonaro participa de formatura de paraquedistas na cidade. E Bolsonaro também quer obrigar os postos de gasolina a fazerem campanha para ele, simplesmente colocando afixado nos postos uma placa dizendo quanto custavam os combustíveis e quanto vão custar agora. E o Lula se reuniu com sambistas no Rio e prometeu recriar o Ministério da Cultura, pasta eliminada por Bolsonaro como um dos seus primeiros atos no governo em 2019. E por fim, Lula vence Bolsonaro em todos os cenários no Ceará, diz pesquisa. Na pesquisa estimulada, 59% indicaram que tem intenção de votar no Lula e o Bolsonaro aparece com 18%. Então, na verdade, são cerca de 40 pontos de vantagem, de 40 pontos de vantagem. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.